pessoal de Direito Civil, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês, estudantes de Direito Civil. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de Direito das Famílias. E hoje o nosso tema, então, dando continuidade às nossas aulas, tá? Você que está iniciando agora, que não viu as outras aulas, nós já estamos na aula de número 5. Então, vocês retornem e vejam a aula de número 1, 2, 3, 4, porque é uma continuidade, tá bom, galera? Então, nessa aula de Direito das Famílias, número 5, nós estamos dando continuidade ao casamento. Tá bom? Nós já falamos então nas aulas passadas sobre essa repersonalização do direito das famílias. Nós iniciamos e conceituamos casamento, natureza jurídica de casamento, falamos sobre os pressupostos de existência do casamento, tá bom? Como então nós falamos também de capacidade núbil para o casamento e agora na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os impedimentos do casamento, tá certo, galera? Então olha só, os impedimentos do casamento eles estão previstos no rol do artigo 1521 do Código Civil. Rol este, galera, taxativo, obrigatório, números clausos, tá certo? Nós temos 7 hipóteses que faz com que haja o impedimento do casamento. Lembrando que todo casamento que aconteceu diante de um impedimento, esse casamento ele será nulo. É uma nulidade absoluta, é um vício tão grandioso que causa a nulidade absoluta. E o que o artigo 1522 expõe pra gente? Que aquele, então, que casar, diante de um impedimento, o casamento poderá ser declarado como nulo, tá? Então, quem pode arguir essa nulidade? Qualquer pessoa maior, capaz, que tenha interesse nessa arguição dessa nulidade, bem como o Ministério Público, bem como o juiz de ofício, tá bom? Qual é o tempo? O artigo 1522 reza que até a data da celebração poderão essas pessoas invocar, então, essa nulidade. Então, as pessoas interessadas poderão até a data da celebração comparecer ao registro civil das pessoas naturais, colocar essa oposição ao registrador civil, onde este fará um processo administrativo com a nota de oposição daquele casamento e vai remeter esses autos do processo ao Poder Judiciário, bem como ao Ministério Público, tá bom? Mas se a gente for lembrar lá dos atos e fatos jurídicos, quando a gente estudar a parte geral do Código Civil, quando se trata de uma nulidade absoluta, nós estamos diante de uma ação imprescritível. Então, Daniela, passou-se a data da celebração, teve o casamento válido e uma das partes interessadas agora quer opor esse impedimento. Acabou o prazo, é decadencial, não poderá mais fazer? Errado, pessoal. Poderá sim realizar a ação declaratória de nulidade junto ao Poder Judiciário. E por que isso? Porque nulidade absoluta, a ação é imprescritível. Tá certo, galera? Então, isso tá lá no 1522 do Código Civil. Então, agora nós vamos nas hipóteses trazidas pelo artigo 1521. Tomem cuidado com a expressão não podem casar. Não podem casar. Isso é um impedimento para o casamento, tá? Então, não podem casar. Inciso de número 1. Os ascendentes com os descendentes. Seja o parentesco consanguíneo, natural, ou seja, o parentesco civil. Então, pessoal, olha aqui, tá? Eu não tenho um quadro para desenhar. Eu tenho Maria aqui. Então, abaixo de Maria, eu tenho seus parentes descendentes. Filho, neto, bisneto. Acima de Maria, eu tenho seus ascendentes. Então, eu tenho os pais, os avós, os bisavós. Então, esses são os parentes de Maria na linha reta, tá bom? Então, o que esse inciso de número 1 tá falando para mim? Que os ascendentes que estão acima de Maria não podem casar com os descendentes. Então, pai não pode casar com filha, neto não pode casar com avô, porque são impedidos para o casamento. Tudo bem? Pessoal, inciso de número 2, o inciso
de número 2, então, eles nos diz que as pessoas afins não podem se casar. Os parentes afins não podem se casar. Galera, quem são os parentes afins? Tá? Os parentes afins são os parentes do meu cônjuge, são os parentes lá do meu noivo. Então, por exemplo, Maria, que tem os seus descendentes, filho, neto, bisneto, e tem os seus ascendentes, pais, avós, bisavós, Maria casou-se com João. João também tem os seus parentes em linha reta. Quais são os descendentes de João? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Quais são os ascendentes de João, cônjuge de Maria? Seus pais, seus avós, seu bisavó. Daniela, os mesmos descendentes de João podem ser os descendentes de Maria? Nem sempre, porque pode ser que filho tenha tido um filho anterior ou de outro casamento que não seja com Maria, tá? Então percebam que quem são os parentes afins? Parentes afins são os parentes na linha reta e na linha colateral do seu cônjuge. Quem é a linha colateral? É a linha transversal que corta a linha reta. Então percebam, pessoal, do mesmo jeito que Maria tem os colaterais, João também tem os colaterais. Então é uma cruz, tá? Então, na linha reta, eu tenho os parentes abaixo, descendentes, acima, ascendentes. Nessa cruz, nessa linha transversal, eu tenho os parentes colaterais. Quem são eles? São todos os parentes que não estejam na linha reta, nem ascendente e nem descendente. Então, irmãos, então tios, então sobrinhos, eles todos são parentes colaterais. Então, quer dizer que os parentes colaterais do meu marido são meus parentes afins colaterais. Então, o irmão é meu parente afim colateral, o tio do meu esposo é um parente afim colateral, tá? Mas o que o inciso de número 2, ele fala pra gente? Não podem casar os parentes afins em linha reta. Em linha reta. Quem são os parentes afins em linha reta, mais uma vez? De João, são seus descendentes e ascendentes. Então, isso significa dizer que Maria, ela não pode casar com os descendentes de João e ela não pode casar com os ascendentes de João, caso João venha a falecer e ela continua, então, uma cônjuge sobrevivente. Tá certo? Então, significa que se João falecer, Maria pode casar com seu sogro? Não, Daniela. Por que não pode? Porque é um parente afim em linha reta. Daniela, mas João, cônjuge de Maria, veio a falecer, tá? E ele tem um irmão, José. Maria poderá casar com José? Poderá, porque José é parente afim colateral de Maria. Tá certo? Pessoal, só por uma questão de curiosidade, a gente depois vai aprender a contar os graus. Irmão é colateral de segundo grau. Tio e sobrinho é parente colateral de terceiro grau. E primos são parentes de quarto grau. Tá certo? Mais tarde a gente vai aprender a fazer essa metodologia aí, tá bom? Pessoal, continuando então o rol do artigo 1521. Não podem se casar o adotante com o cônjuge do adotado. Por que não pode? Isso aqui não deveria nem estar aqui. Isso aqui é uma réplica lá do Código Civil de 1916, quando se fazia diferenciação do filho legítimo para o filho ilegítimo, do filho adotivo para o filho biológico. Agora não se faz mais. O adotante não pode casar com o cônjuge do adotado, porque vai ser sogro com nora, por exemplo, ou sogra com genro. São parentes afins em linha reta. Então, não pode haver o casamento. Tá certo, pessoal? Outro inciso disposto no artigo 1521. Irmãos unilaterais, bem como bilaterais e colaterais de até terceiro grau, não podem se casar. Dica, OAB sempre cobra isso, tá? Sempre faz dessa forma. Irmãos advindos de inseminação artificial, irmãos univitelinos, irmãos germanos, irmãos utilizando a própria expressão do Código Civil, unilaterais ou bilaterais, podem ou não se casar. Galera, pouco me importa qual é a forma de irmão que eles vão colocar para vocês. Irmãos não podem casar. Por quê? Porque irmãos são parentes de segundo grau e o inciso fala que colaterais de até terceiro grau, inclusive, não podem se casar.
tá? Então, tio e sobrinho podem se casar? Como regra geral, não, porque são parentes de terceiro grau e a lei veda até terceiro grau, salvo se eles demonstrarem através de exames médicos por 2 laudos médicos de que não haja incompatibilidade sanguínea entre eles. É o decreto-lei que a gente tem de 3.200 de 1941, que vigora no nosso ordenamento jurídico até hoje. Então, se cair numa prova discursiva, tio e sobrinho pode casar? Depende. Pela regra civil, a regra é que não, porque colaterais até terceiro grau, inclusive, não podem se casar, salvo se apresentarem, então, 2 laudos médicos demonstrando que não há incompatibilidade sanguínea em virtude da prole que poderá um dia vir a ter, tá bom, pessoal? Além disso, então, pessoas casadas não podem casar. Daniela, mas é claro, pessoas casadas não podem casar. Não, quem é que pode casar? Quem possui o estado civil de solteiros, divorciados e viúvos. Então, quer dizer, Daniela, que a pessoa que é separada judicialmente, a pessoa que é separada de fato. Então, Maria e José foram casados por 10 anos, tá? Maria e José agora estão separados por 2 anos. Maria há 1 ano namora Antônio e Maria quer casar com Antônio. Maria vai poder casar com Antônio? Não, não vai poder casar com Antônio. Por quê? Porque Maria é impedida. Porque para a lei, ela é separada simplesmente de fato. Ela não é divorciada. Ela não tem o status de divorciada. Então, não poderá casar. Tá bom, pessoal? Além disso, tá? O adotante não pode casar o adotado não pode casar com o filho do adotante. Por que que o adotado não pode casar com o filho do adotante? Porque são irmãos. São irmãos. Então, irmãos não podem se casar. E o último inciso trazido pelo artigo 1521 não pode casar o cônjuge sobrevivente com aquele que tentou ou realizou o homicídio, tá? Na forma consumada de seu consorte. Então, aquele que veio tentativa de homicídio, ou realizou o homicídio consumado contra o seu cônjuge, o cônjuge sobrevivente não poderá se casar contra esse que tentou ou que consumou. Para as doutrinas modernas e tradicionais, majoritárias, basta a simples condenação. Condenação de tentativa de homicídio, condenação do próprio homicídio, não poderá haver casamento, então, entre esse que tentou ou que consumou, juntamente com o cônjuge sobrevivente. Pessoal, todas essas regras do impedimento que estão no artigo 1521 se aplica ao casamento, bem como à união estável. Então, tudo que nós falamos agora se aplica também à união estável, seja então para os casais homoafetivos, heteroafetivos. Tudo bem, galera? E outro detalhe, tudo se aplica à união estável, salvo o inciso aonde dispõe sobre as pessoas casadas. Então, aquele que é separado de fato, aquele que é separado judicialmente, ele não pode casar. Mas o separado de fato ou separado judicialmente, ele pode viver em união estável. Tudo bem, galera? Então, dica para os senhores. Impedimentos do casamento. Estudem o artigo 1521 e o 1522 do Código Civil. Tudo bem? Um super beijo para vocês. Continuo no outro vídeo com causas suspensivas. Até, galera. Foi muito bom falar com vocês. Beijo e abraços.